Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu, professor Sandro Davidson aqui na área mais uma vez com vocês. Estou um tempinho sem gravar vídeos, mas cá estou eu de volta para trazer para vocês um assunto que eu acho muito bacana. É um assunto de certa forma iniciante para você que está estudando matemática agora de uma forma um pouquinho mais avançada, né? Saindo dessa coisa de coleginho, de vestibularzinho e quer aprender uma matemática mais divertida. Esse é um assunto muito legal para começar uma aula boa. Para quem faz, por exemplo, provas de Olimpíadas de Matemática, OBM, OBMEP, né, OMERGE, não é uma matéria de matemática, sabe? Não é um assunto central em matemática, né? Por exemplo, funções, né, matrizes. Isso aqui é uma ferramenta que você pode utilizar em alguns problemas, que é a ferramenta de somas telescópicas, tá? Eu vou te apresentar esse conceito com 3 problemas diferentes. Um bem simples, um mais ou menos e um outro um pouquinho mais difícil, que vai exigir algumas coisas conhecidas, mas para te mostrar que essa mesma ferramenta pode ser usada em diferentes áreas da matemática, né, em diferentes tipos de problemas, tá bom? Então se você, cara, não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho, para você não perder as notificações dos próximos vídeos, que agora vão sair em linha de produção aqui fordista, tá? Se você já é inscrito, deixe seu comentário aí, cara, o que você achou da aula, sugestão para os próximos vídeos, e vamos que vamos começar essa aulinha daquele jeito que você sabe que eu faço. Aula sem edição, sem corte, como se fosse uma aula livre aqui, e vamos sair falando, tá bom? Bom, de onde surgiu esse negócio de somas telescópicas, né? Como é que eu vi isso pela primeira vez na vida, né? Soma telescópica eu vi pela primeira vez na vida quando eu estava fazendo aquelas turminhas de colégio naval, sabe? Coleginho naval. E aí tinha um problema lá, que eu olhei assim e falei, cara, esse problema aqui meio bobo, assim, né? Bobo, mas a ideia por trás dele era bem legal. Vou escrever esse problema aqui para vocês. Ó, problema número 1. O problema basicamente é o seguinte. Olha, era calcular essa soma aqui. Ó. 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, pontinho, 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 até 1 sobre 9.900. Tá? Beleza? Aparentemente é um problema meio bobo, né? Cuja solução é fazer o MMC, né? Só que você, em sã consciência, não vai fazer MMC com esse monte de frações aí. E com denominadores bem esquisitos, tá? Agora, é claro que o MMC sairia, né? É uma solução possível, tá? Acho que a ideia por trás desse problema é tentar fazer com que você perceba coisas escondidas no meio de uma soma, no meio de uma expressão matemática. E isso é uma coisa muito importante em matemática. Perceber padrões, perceber, né, singularidades, perceber sutilezas. A matemática é isso, cara. A matemática não é fazer conta, a matemática é perceber padrão. O dia que você entende isso, a cabeça muda. Sabe? Você aprende matemática para raciocinar de uma forma mais analítica, e não ficar decorando fórmula ou repetindo coisa. Entendeu? Então como é que é o esquema que é clássico para resolver esse problema aqui? E a ideia para esse problema vai servir para os próximos problemas que virão, tá? Então vamos escrever aqui, ó, solução. Vou botar aqui, ó, solução. Olha só, cara. Perceba o seguinte, 2, 6, 12, 20, 30 são denominadores que têm um padrão de formação que está meio escondido aqui, né? É fácil você perceber que 2 é 1 vezes 2, que 6 é 2 vezes 3, que 12 é 3 vezes 4, que 20 é 4 vezes 5, que 30 é 5 vezes 6. Então, ao que parece, qual é o padrão de formação dos denominadores, né? Cada denominador é um número vezes o seu sucessor natural. 9.900 não deixa por menos, né? Que é 99 vezes 100. Então, assim, se a gente pudesse calcular essa soma de uma forma um pouco mais esperta, seria muito interessante, tá? Então, qual o padrão que está escondido aqui? Bom, o padrão que está escondido é o seguinte. Repara que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 vezes 2, é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Essa fração você pode quebrar em duas, assim, com uma diferença sem problemas, tá? Então, motivação, estou transformando uma parcela numa diferença de duas. Guarda isso, tá? Por exemplo, 1 sobre 6. 1 sobre 6 é 1 sobre 2 vezes 3. E você pode escrever como sendo 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Né? Porque, ó, faz MMC aqui.
3 menos 2 dá 1, aí 2 vezes 3 dá 6, né? Dá certinho, certinho. Por exemplo, 1 sobre 12, que é 1 sobre 3 vezes 4. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 menos 1 sobre 4, né? Fizer MMC, ó, 4 menos 3 dá 1 lá em cima, 3 vezes 4 é 12, 1 sobre 12, dá certinho. Você consegue perceber o padrão que está formando aqui? Todas as frações aqui, por exemplo, 1 sobre 3 vezes 4, 1 terço menos 1 quarto. E se eu perguntasse para você, quanto é que dá 1 sobre 4 vezes 5? Pelo mesmo padrão de formação, 1 sobre 4 menos 1 sobre 5. Então, o que nós percebemos aqui? Ó? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Qual é o padrão que está rolando aqui? O padrão é esse aqui, ó, o padrão. O padrão é o seguinte, quando eu faço 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, ou seja, 1 sobre um cara natural, menos 1 sobre o sucessor dele, isso aqui está dando o quê? 1 sobre n vezes n mais 1. Esse é o nosso padrão. Tá vendo? Então, depois que a gente percebe esse padrão, a gente consegue ver que essa soma vai ficar muito mais fácil de ser feita. Por quê? Repara bem. Essa soma aqui, vou chamar essa soma aqui de S, por exemplo. Né? Então, soma S é isso aqui. Então, ó, veja. Olha a nossa soma S. Como é que eu vou escrever 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, é 1 menos 1 sobre 2. Agora, quem vai ser 1 sobre 6? É 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Quem vai ser 1 sobre 12? Que é 1 sobre 3 vezes 4. 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. E seguindo o mesmo padrão de formação, quem vai ser 1 sobre 9.900? Não é 99 vezes 100? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 99 menos 1 sobre 100. Olha que legal. Você consegue perceber o que aconteceu agora? A sua soma virou, na verdade, uma soma de diferenças. E por ter virado uma soma de diferenças, vários desses termos vão se cancelar e você consegue entender o que vai acontecer lá no final da soma. Por isso que a soma é telescópica. Você entende por que o nome é esse? Né? Eu consigo prever o que vai acontecer lá no final da soma por ter percebido o padrão de formação, transformado cada parcela em diferença de coisas. Então repara aqui o seguinte, quando você começa a perceber essa soma aqui, ó, menos meio com mais meio vai embora, menos 1 terço com 1 terço vai embora, o menos 1 quarto, depois dele vai vir quem? Vai vir 1 quarto, né? Do 1 sobre 4 vezes 5 daqui. Ele vai embora também. E quem vai ser o próximo cara que vai embora? Sempre está morrendo quem? O negativo de uma parcela com o positivo da próxima. O negativo de uma parcela com o positivo da próxima. Então, antes do 1 sobre 99, quem vai estar aqui atrás dele? É o menos 1 sobre 99, que vai cortar com ele. Ou seja, quais são os únicos caras que sobraram nessa soma? O 1, que está aqui no comecinho, e mais quem? O menos 1 sobre 100, que está aqui, olha lá. Então, essa soma inteira, ela se reduz a 1 menos 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 99 sobre 100. Tá vendo como é que é legal isso? Tá? Ou seja, a gente conseguiu resolver essa soma de uma forma muito simples, agora percebendo um padrão de formação, que eu acho que é o mais interessante aqui, e segundo, forçando a barra para que cada parcela dessa fosse transformada numa soma de diferenças. Uma soma de diferenças. Se eu transformei minha parcela numa soma de diferenças, eu posso cancelar coisas nessa soma. Esse é o grande segredo de se transformar uma soma numa coisa telescópica. Então, muitas vezes em sala de aula, a gente olha para uma soma esquisita e fala assim, pô, será que dá para telescopar essa soma? Telescopar a soma é transformar cada parcelinha numa diferença de coisas bonitas. Problema simples. Provavelmente você já viu esse problema na vida, sabe resolver, e se não sabe também, acho que é um primeiro bom problema para a gente começar a nossa aula, tá? A motivação para transformar uma soma em telescópica é transformar cada parcela numa soma de diferenças. Se a gente consegue fazer isso, fica tudo muito bonito. Tá bom? Tá, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Bem simples para você entender. Agora vamos para o problema 2, que é um pouco mais legal, tá? Que é o seguinte, deixa eu apagar aqui. Para a gente pensar no problema de número 2.
que aí já vai exigir um pouquinho mais da gente, tá? Natural, né? Você tá aqui no canal A Hora do Bizu, né? Isso aqui não é bagunça não, né? Ó, problema número 2, agora é um problema um pouquinho mais complicado, que é o seguinte. Eu quero calcular essa soma S aqui, ó. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado, tá? Onde n é um número natural não nulo. Tá bom? Beleza? Ou seja, eu quero calcular a soma dos n primeiros quadrados perfeitos de naturais. Beleza? Não é uma tarefa muito simples, porque essa soma não cresce de um jeito previsível, né? Porque, ó, se eu somar só o primeiro, o cara é 1. Se eu somar os dois primeiros, é 1 mais 4, que é 5. Se eu somar os três primeiros, é 5 mais 9, é dá 14. Aí se eu somar com o próximo cara, que é o 4 ao quadrado, que é 16, dá 30. Essas somas não seguem um padrão muito fácil de você perceber, não. Até dá para perceber. Fica como tarefa você tentar perceber qual é o padrão de formação, tá? Mas qual é a ideia aqui desse problema? É a gente tentar transformar a nossa soma, né, numa coisa telescópica, ou seja, fazer aparecer diferenças que vão se cancelando e vão sobrar só alguns termos que a gente sabe manipular. Tá bom? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, é o seguinte. Deixa eu te explicar a motivação para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Motivação é a seguinte, ó. Se você pegar dois quadrados perfeitos e subtrair um quadrado do outro, né, quadrados perfeitos consecutivos, a diferença dá uma coisa de primeiro grau. Então, por exemplo, ó, se eu fizer n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos n ao quadrado, esse cara vai embora com esse, sobra 2n mais 1. Então, uma diferença de coisas ao quadrado consecutiva, né, de quadrados consecutivos, dá uma coisa de primeiro grau. Eu queria que aparecessem coisas de segundo grau. Então, em vez de fazer diferença de coisas ao quadrado, eu vou fazer diferença de coisas ao cubo. Essa é a motivação, tá? E aí, ó, vê se você consegue perceber o que vai acontecer. Olha só. Se você fizer, ó, n mais 1 ao cubo menos n ao cubo, agora é bom que a gente treine a fatoração, né? Como uma coisa importante para vocês, né? Como é que você faz n mais 1 ao cubo? Cubo do primeiro, n ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Se a fatoração está em dia, parabéns. Se não está, vamos correr atrás. Tudo isso menos n ao cubo. Quando você cortar os n ao cubo, né, cortar esse cara com esse aqui, vai sobrar uma coisa de segundo grau. Sobra um 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Até aí, tudo bem? De boa? Tá, então, se eu fizer a diferença de coisas de terceiro grau, sobra uma coisa de segundo grau. Tá, então guarda isso, vai ser importante. Tá? Então, ó, veja. Vamos lá. Vamos fazer 1 mais 1 ao cubo. 1 mais 1 ao cubo, você vai falar, é 8. 1 mais 1 ao cubo, vamos abrir assim, né? Abrindo essa primeira parte aqui, né? O n ao cubo, mais 3n ao quadrado, mais 3n mais 1. Vamos abrir como se fosse um produto notável, tá? Então, 1 mais 1 ao cubo, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, né? Só colocando n igual a 1 aqui, bom? Vamos ver como é que fica 2 mais 1 ao cubo. 2 mais 1 ao cubo é a mesma coisa, né? 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 mais 1. Tá certo? Se você quiser insistir um pouco mais, né? 3 mais 1 ao cubo é a mesma coisa que 3 ao cubo, mais 3 vezes 3 ao quadrado, né? Sendo bem redundante aqui, mais 3 vezes 3 mais 1. Né? E se você quiser fazer isso até o n mais 1 ao cubo, né? Comecei no 1 aqui, depois 2, depois 3, vamos até o n ali. Então, n mais 1 ao cubo é isso aqui que eu escrevi, né? N ao cubo, mais 3n ao quadrado, mais 3n mais 1. Bom? Minha letra meio esquisita aí, estou há muito tempo se escrevendo no quadro.
Você me perdoa, tá bom? Maravilha, tudo bem. Aí, cara, olha só. O que acontece se nós pegarmos todas essas parcelas aqui e somarmos tudo? O que vai acontecer se você somar tudo? Se você somar tudo, o que vai acontecer? Algumas coisas aqui, na verdade, várias coisas vão se cancelar. Por exemplo, olha para 1 mais 1 ao cubo. 1 mais 1 é 2, né? Então, o 2 ao cubo que aparece no lado esquerdo dessa identidade, aparece do lado direito dessa. Então, na hora que você somar, você vai ter 2 ao cubo do lado esquerdo, 2 ao cubo do lado direito, essas coisas podem se cortar. Né? Por exemplo, 2 mais 1 ao cubo é 3 ao cubo. Aparece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, vão se cancelar também. Então, vários desses termos vão se cancelar. Quem são os termos que vão se cancelar? Por exemplo, ó, esse cara vai cancelar esse cara vai cancelar esse cara vai cancelar o próximo cara que está aqui embaixo, que é o 4 ao cubo. E quem mais vai morrer aqui? É o n ao cubo que está em cima aqui do n mais 1 ao cubo, que vai morrer com quem? Vai morrer com n ao cubo daqui. Pegou essa visão? De boa? Então, se você somar tudo isso aqui, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, qual é a única coisa que vai sobrar aqui? É o n mais 1 ao cubo. N mais 1 ao cubo. Desse lado direito, olha o que vai sobrar aqui, presta atenção. Nessa coluna aqui, quem foi o único cubo que apareceu aqui? Foi o 1 ao cubo, né? Porque todo mundo foi embora. Então sobrou 1 ali. Agora, nessa segunda coluna, eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 3 ao quadrado, até 3 vezes n ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, até n ao quadrado. Opa, isso aqui eu sei o que é. É minha soma S, que eu quero calcular. Tá vendo? Beleza. Tudo isso mais 3 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 3, até 3 vezes n. Ou seja, 3 vezes 1 mais 2 até n. Que é a soma dos termos de uma PA. Aquela somazinha de Euler, né? Soma de Gauss, sei lá. Enfim. Soma de PA. Né? E aqui, cara, os 1s que sobraram, se somar, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes 1 aparece? Não são n equações? Então é 1 mais 1 mais 1 n vezes, então é mais n. Tá lá, mais n. Beleza? Então repara que isso aqui é a minha soma S, é o que eu quero calcular. É a minha soma S. Isso aqui eu já sei quanto vale, porque é a soma da PA. Como é que faz soma da PA? É primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Isso eu já sei, tá certo? E pronto, acabou. Acabou tudo, né? Porque se você isolar S, como é que fica isso aqui, ó? Fica assim, ó, 3S é igual, ó, n mais 1 ao cubo, n mais 1 ao cubo, menos, ó, esse 1 mais n que está aqui, vai lá para o outro lado como 1 mais n, ou seja, n mais 1, tá? Tudo isso menos 3 vezes isso aqui, que é n vezes n mais 1 sobre 2. Tá vendo? Legal? Repara que você pode colocar o n mais 1 em evidência, né? É fácil perceber isso. Então, 3s vai ser n mais 1 em evidência. Aí vai sobrar o quê? N mais 1 ao quadrado, menos 1. Tá? Tudo isso menos 3n sobre 2. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza? Então, o que vai ser o S aqui? Já vou fazer a conta direta. Isso aqui é uma fórmula conhecida. Fórmulazinha vai ser o seguinte. N vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Tá? Se você passar o 3 para lá dividindo e fizer as continhas, dá exatamente isso aqui. Que é a formulazinha da soma dos n primeiros quadrados perfeitos de números naturais. Tá lá. Beleza? Então, repara, de novo, qual foi a nossa motivação aqui no problema? Tentar fazer com que a soma que a gente quer, né, calcular, ela esteja inserida num contexto de soma de diferenças. Porque essas diferenças aqui, não sei, os termos que se cancelaram, na verdade, eles vêm de diferenças, né? Porque isso menos isso dá zero. Isso menos isso dá zero. Você pode cancelar um monte de coisa nessa soma. Então, transformar uma soma em soma telescópica é isso. É tentar transformar a sua soma, as parcelas da sua soma, em diferenças de termos que sejam mais facilmente tratáveis. Pegou essa visão? Então, você pode, né, inclusive, usando essa mesma ideia aí, calcular a soma dos cubos, a soma das quartas potências, a soma das quintas potências, usando a mesma estratégia. Né? A gente chama isso aqui de
perturbar o somatório. É isso. Viu que legal? Esse problema 2. Maneiro? Então tá bom, agora vamos para o problema 3. É um pouco mais difícil. Mas é interessante também. Tá? Deixa eu apagar esse problema aqui. Vamos agora pensar no problema 3. O problema 3 é um probleminha que apareceu na prova da Escola Naval, eu acho que foi no ano 2023, né? Eu acho que foi isso. Então, problema de número 3, problema 3, que apareceu na prova da Escola Naval. Não é um problema autoral, né? Até porque esse problema já é assim, conhecido de certa maneira, né? Mas para o contexto de prova, né, da Escola Naval foi um problema difícil, eu acho, né? Os alunos de Escola Naval se preocupam muito com cálculo, com vetores, e o que eu vou fazer aqui não é uma coisa muito comum para eles, talvez, né? Então, bom, o problema é o seguinte, ele pede para você calcular isso aqui, ó, o somatório com K variando de 1 até 2023, por isso que eu lembro que é o ano 2023, tá? Disso aqui, ó, tangente de K vezes tangente de K mais 1. Olha que esquisito, tá? Eu quero calcular uma soma de produtos de tangentes. Tangente de K vezes tangente de K mais 1. Estranho, né? Estranho, difícil, tá? E se você ficar colocando K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, não vai dar em nada. Porque fica tangente de 1 vezes tangente de 2, mais tangente de 2 vezes tangente de 3, mais tangente de 3 vezes tangente de 4. Não dá para colocar nada em evidência. Entendeu? Então, só ficar substituindo os K's ali não vai dar certo. A ideia é como a gente faz para pegar essa parcela aqui e escrever essa parcela de uma maneira mais legal, mais interessante para nós. Tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Solução é o seguinte. Primeiro, cara, é o que eu sempre tento passar para você aqui nos vídeos. É tentar entender as motivações do que eu estou fazendo. Existe alguma fórmula de trigonometria, por exemplo, onde você tem produto de tangente? Tem. Quer ver? Lembra essa formulazinha aqui, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Você lembra dessa formulazinha aqui? Ah, claro que você lembra. Ó, olha aqui, ó. Tangente de A mais B, ou de A menos B, tanto faz, tá? É aquela fraçãozinha maravilhosa. Tangente de A menos tangente de B sobre mais tangente de A vezes tangente de B. Você lembra disso? Lembra, né? Formulazinha amplamente divulgada aí nas redes sociais, com musiquinha e tudo, tá? Então, ó. A ideia vai ser a seguinte, eu vou tentar pegar esse produto de tangentes e escrevê-lo de uma maneira mais legal. Só que qual é a parada? Eu tenho a tangente K mais 1. Então, eu vou fazer o A como sendo K e o B como K mais 1. Ou tanto faz, né? K mais 1 e K, tanto faz. Então, eu vou fazer assim, ó. Faça K mais 1 como sendo A e o K como sendo B. Nessa mesma formulazinha aqui. Bom? Então, no lugar do A, eu vou colocar K mais 1. E no lugar do B, eu vou colocar K. O que vai acontecer? K mais 1 menos K dá 1. Olha que legal. Então, já vai direto, ó. Tangente de 1. Isso é constante, tá vendo? Constante. Isso é igual a tangente de A, que é a tangente de K mais 1, menos a tangente de B, que é a tangente de K, tá? Sobre 1 mais tangente de K mais 1 vezes a tangente de K. Tá vendo? Então, olha, apareceu uma tangente de 1 aqui bacana, que é uma constante, né? Apareceu uma diferença de tangentes. Olha aí a nossa aula fazendo sentido, né? E apareceu o produto de tangente que a gente realmente queria. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse denominador que está aqui, ó, passar para lá, pegar o tangente 1, passar para cá. Então, tu vai ter o seguinte, ó, 1 mais tangente K mais 1 vezes tangente K é a mesma coisa que a tangente de K mais 1
menos a tangente de K sobre a tangente de 1. Faz sentido? Faz, né? Faz. Esse 1 que está aqui, ó, já joga para o outro lado. Então, ó, posso pegar aqui esse 1 que está aqui, apagar ele daqui e jogar para cá. Ó, menos 1. Pronto. Acabou. Como assim, Sandro? Acabou. Acabou. O problema já nasceu morto. Por quê, cara? Você não quer fazer a soma das tangentes, dos produtos das tangentes, de 1 até 2023? Então você acabou concluindo o seguinte, que esse produto de tangentes, ele é uma diferença de tangentes de reais consecutivos, né, sobre tangente de 1 menos 1. Só que o que é interessante é o seguinte, o menos 1 é constante. E a tangente de 1 também é constante. Na hora da soma, você pode colocar em evidência. Entendeu como é que é o esquema? Entendeu na boa? Então, repara. Essa nossa soma aqui vai ser o seguinte, ó. Quando K valer 1, quem vai ser a tua primeira parcela? Tangente 2 vezes tangente 1. Então, para K igual a 1, a primeira parcela vai ser, ó, tangente 2 vezes tangente 1. E de acordo com essa expressão, isso é a mesma coisa aqui. Tangente 2 menos tangente 1 sobre tangente de 1, tudo isso menos 1. Legal? Quando K vale 2, a parcela fica assim, né? Tangente 3 vezes tangente 2. E de acordo com essa expressão aqui, isso vai ser tangente 3 menos tangente 2, tudo isso sobre a tangente de 1 menos 1. E se você insistir essas somas, as parcelas inteiras aí, até a última parcela, que é quando o K for 2023, quando o K for 2023, quem vai aparecer? Tangente de 2024 vezes a tangente de 2023. E de acordo com essa expressão aqui, esse produto vai ser tangente de 2024 menos a tangente de 2023 sobre a tangente de 1 menos 1. Tá lá. Pronto. E agora, Sam, o que eu faço? Não é o somatório? Se é o somatório, a gente vai somar tudo. Tá lá. Quando a gente somar tudo, o que vai acontecer? O lado esquerdo vai ser a soma que a gente quer. Então, vou chamar essa soma aqui de S de novo, tá? S. Tá? Então, somando tudo, o lado esquerdo vai ser S. É a soma inteira. Agora, presta atenção do lado direito. Do lado direito, cara, o que está acontecendo? Os menos 1 que estão aparecendo aqui, eles vão só sendo somados. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, quantas vezes? Quantas vezes ele tem que aparecer? Então, de 1 até 2023, ele aparece quantas vezes? 2023 vezes. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, ele vai aparecer 2023 vezes, então fica menos 2023. Pode ser? Tá? Maravilha. Agora, quando a gente olha para essas parcelas aqui das frações, todo mundo está sobre tangente de 1. Então, você pode colocar um sobre tangente de 1 em evidência. Direto. Diretão. Tangente de 1. Legal. Agora, olha o que vai acontecer. O tangente 2 que está aqui e o menos tangente 2 que estão aqui vão se cancelar. O tangente 3 que está aqui e o menos tangente 3 que vem na próxima parcela vão se cancelar. E quem vai se cancelar aqui também, galera? Quem vai se cancelar aqui, ó, é o tangente 2023, que vai estar aqui em cima, com menos tangente 2023, que vai cancelar com esse cara aqui. No frigir dos ovos, quais foram os únicos caras que sobraram? Tangente 2024, menos tangente 1. Tangente 2024, menos a tangente de 1. Olha lá. E você pode escrever essa coisa de uma forma um pouco mais legal, né? Porque tangente 1 sobre tangente 1 costuma dar 1, né? Então, o menos 1 com menos 2023 vai dar um menos 2024. Ou seja, isso aqui vai ser a tangente de 2024 sobre a tangente de 1 menos 2024. Tá aí. Viu que bacana o problema? Curtiu? Achou maneiro? Tá? De novo, cara, isso aqui não é uma matéria de matemática, não é uma matéria nova, sabe? Não é função, não é matriz, não é, sei lá, lei dos senos. Isso aqui é uma ferramenta.
E qual é a motivação para você pensar nessa ferramenta? Pô, tem uma soma que parece seguir um padrão e seria muito interessante que esse padrão fosse um padrão de diferenças, porque se for um padrão de diferenças, vários termos vão se cancelando. Isso é muito bacana, tá? Então essa é a famosa soma telescópica, para você que não conhecia. Tá aí, né? Te mostrei em 3 probleminhas, de certa forma, diferentes, como é que você pode aplicar essa ferramenta. E é isso. Se você achar muito maneiro esse vídeo, eu posso fazer também um vídeo sobre produtos telescópicos. Olha que coisa interessante, né? Produtinho telescópico. Muito bacana isso. Ou trazer problemas mais difíceis que esse. Pode ser de Olimpíadas, né? Internacionais, pode ser um negócio maneiro. Bom, curtiu o vídeo? Achou bacana? Então peço de novo, cara, deixa seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para que você possa ter acesso aos vários vídeos que eu vou voltar a colocar com mais frequência aqui no canal, tá bom? Vou fazer de tudo, cara, para voltar com um esquema de lives ao longo do ano, tá? Nos anos que eu fiz live direto toda semana, a galera curtia bastante. Então pode ser muito bacana eu voltar com esse esquema de lives para ajudar você nessa tua caminhada na aprendizagem da matemática, tá bom? Tamo junto, grande beijo, grande abraço, valeu!